E se o próximo Senna já estiver entre nós, mas ninguém estiver prestando atenção? Imagine alguém tão silencioso quanto preciso, tão jovem quanto cirúrgico, tão subestimado quanto perigoso. Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 1 sem holofotes exagerados, mas com uma força silenciosa que tem feito gigantes da categoria pararem para escutar. Um deles é Jonathan Whitley, chefe da Sauber e ex-braço direito da Red Bull campeã. Ele não apenas viu Senna de perto, como trabalhou com Schumacher, Alonso, Vettel e Verstappen. E agora, segundo a Fórmula1.com, ele crava: Bortoleto é the real deal. O que exatamente ele viu no garoto brasileiro para dizer isso com tanta certeza? Antes de começarmos essa história reveladora, eu preciso da sua ajuda. Se inscreve agora no canal e deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo. Nosso objetivo é coletivo, bater o máximo possível de inscritos juntos e continuar produzindo histórias como essa toda semana. Mas para isso, precisamos da sua visualização até o final. Se você está fazendo outra coisa, deixa o vídeo rodando. E lembra, quem assiste até o fim e se inscreve é lembrado primeiro pelo algoritmo. Ganha tempo, recebe antes e se conecta com histórias que fazem sentido. Só conseguimos continuar trazendo bastidores exclusivos como esses se você nos ajudar com sua inscrição e seu like agora. Combinado? Esse vídeo não é só mais um conteúdo sobre Fórmula 1. Ele foi construído com base em 23 fontes confiáveis, nacionais e internacionais, como Motorsport.com, CNN Brasil, Pit Debrief, F1 Oversteer, GE.globo, AS.com, entre outras. Nele, você vai descobrir como a Sauber, prestes a se transformar na Audi F1 Team, encontrou em Bortoleto uma peça-chave para o seu renascimento. E mais, porque um jovem de 20 anos que fala pouco e entrega muito, está sendo comparado a um dos maiores da história. Respire fundo. A partir de agora, você vai entender por que o silêncio de Bortoleto grita mais alto do que as palavras da maioria. Não houve polêmica, não houve manchete escandalosa, nenhum grito no rádio, nenhum bate-boca em coletiva. O caminho de Gabriel Bortoleto foi moldado na lama dos bastidores e nos silêncios do paddock, onde os olhares dizem mais que palavras. Em 2023, venceu a Fórmula 3 com autoridade. Em 2024, levou o título da Fórmula 2 com frieza mental digna de veterano. Segundo o GE Globo, ele fez isso estudando engenharia de corrida como se fosse cálculo avançado. Enquanto outros buscavam fama no Instagram, ele buscava dados no simulador. A CNN Brasil apontou que sua forma de absorver informação impressiona até engenheiros da Sauber, que dizem: parece que ele já viveu isso antes. Mas o que exatamente o torna diferente? Não é só a velocidade, é o método. De acordo com o Grande Prêmio, Bortoleto possui uma capacidade rara de evoluir dentro do fim de semana. Começa discreto na sexta, ajusta na classificação e entrega no domingo. Seu rádio é limpo, técnico e direto. Ele não grita, não reclama, não acusa. Em Baku, ao detectar um problema na largada, pediu verificação sem drama. Na Áustria, soube administrar pneus com sensibilidade de artista. Segundo o Motorsport.com, ele já entende as janelas de temperatura, timing de energia e comportamento do tráfego como se fosse piloto de fábrica há anos. E tudo isso aos 20 anos. Mas será que esse perfil calado realmente sobrevive à brutalidade da F1 moderna? Nico Hülkenberg, seu companheiro, tem 38 anos, 2 décadas de experiência e foi o primeiro a conquistar um pódio pela nova fase da Sauber. A imprensa europeia não esconde. As comparações são inevitáveis. Alguns o acusam de ser morno demais. Mas o que poucos sabem é que Bortoleto não chegou sozinho.
Foi Fernando Alonso quem atravessou a ponte e o colocou em um carro competitivo na F3, através da A14 Management. Ensinamos ele a pensar como engenheiro, revelou Alonso ao AS.com. O garoto silencioso tinha um padrinho invisível e estava aprendendo a jogar o xadrez antes mesmo de ser notado no tabuleiro. Havia uma tensão que ninguém ousava nomear. Bortoleto, o calado, o que não fazia alarde nem exigia os holofotes, havia superado Nico Hülkenberg em 13 sessões de classificação até ali. Isso, por si só, já era um terremoto silencioso, segundo o Motorsport. A Sauber minimizou publicamente a diferença, mas nos corredores da fábrica o clima era de desconforto. Afinal, o novato não apenas chegava perto, ele estava virando a referência. No paddock, começaram os murmúrios. Será que ele aguenta a pressão? Será que não é fogo de palha? A mídia europeia, sempre pronta a levantar dúvidas antes de aplaudir, começou a cutucar. Foi então que vieram dois momentos que poderiam afundar qualquer estreante. O primeiro em Mônaco, quando um rádio de corrida cortado em partes foi interpretado como se Bortoleto tivesse dito que colocaria Antonelli no muro. O caos explodiu em fóruns e manchetes, mas segundo a Reuters, tudo não passou de ruído fora de contexto. Ele mesmo esclareceu depois. Tenho respeito por Antonelli desde os tempos do kart. Nunca houve ameaça, só leitura de corrida. A pressão aumentou, mas o silêncio dele seguiu firme. E veio Hungria. Após um erro no TL1, muitos esperavam que ele desabasse. Mas o que aconteceu foi o oposto. P6 no domingo. Sua melhor posição até então, como relatado pelo Pit Debrief. O garoto que muitos julgavam emocionalmente instável, respondeu com desempenho. Jonathan Whitley sabia o que estava fazendo. Como revelou a Fórmula1.com e ao F1 Oversteer, sua missão com Bortoleto é clara. Desafiá-lo sem deixá-lo exposto, protegê-lo sem torná-lo frágil. Ele age como um escudo invisível, que o mantém longe das armadilhas da vaidade, mas também o coloca sob o fogo certo. Cada etapa transforma o piloto por dentro, disse ele à Reuters, e é isso que vem acontecendo. Bortoleto não é o típico furacão de estreia. Ele é o terremoto controlado que mexe nas fundações da hierarquia, sem fazer barulho. Mas até quando esse silêncio vai se sustentar dentro de um time que precisa de resultados e marketing ao mesmo tempo? Na Fórmula 1, nem todo plano é traçado para o agora. Alguns são desenhados para o que ainda ninguém vê. E a Audi, que estreia oficialmente como fabricante de motor em 2026, tem um desses projetos silenciosos em curso. Jonathan Whitley, o homem que viu Verstappen crescer de promessa a fenômeno, agora aposta alto em Gabriel Bortoleto como peça estrutural dessa transição. Segundo a Fórmula1.com, o brasileiro se encaixa perfeitamente na filosofia técnica e humana que a Audi quer implementar. Fala a língua dos engenheiros, absorve processos com precisão e, acima de tudo, não exige estrelismo. A própria fábrica de Hinwil foi reconfigurada com ele em mente, uma reformulação que vai da pista ao túnel de vento. A lógica, a mesma que a Red Bull adotou com Verstappen. Segundo o F1 Oversteer, Whitley vê em Bortoleto um multiplicador de sistema. Um piloto que não apenas dirige, mas ajuda a construir o ambiente em que vai competir. Essa continuidade entre talento e projeto é a chave. De acordo com o Motorsport.com, o perfil do brasileiro é o mais alinhado com o novo regulamento, sensível ao detalhe, rápido para aprender e resiliente sob pressão. Em um cenário onde carros punirão erros de pilotagem com severidade, um piloto que erra pouco vale mais que qualquer promessa barulhenta. Bortoleto reduz o custo de aprendizado, explicou Whitley em entrevista recente. Isso, na prática, significa economia de tempo, dinheiro e desgaste interno.
Mas o sucesso de um plano depende de mais que talento e preparo. E se a Audi falhar? E se o carro não entregar? E se Bortoleto não for o queridinho da mídia como outros? É aí que entra o simbolismo do C45, carro atual da Sauber. Segundo a Wikipédia, o modelo passou por evoluções decisivas, novo piso, asas ajustadas, que se refletem diretamente na performance de Bortoleto. O piloto e o carro evoluem juntos, mas isso é só o início. 2026 será o verdadeiro reset, e o brasileiro está sendo preparado não apenas para pilotar, mas para representar. Porque no fim das contas, a Audi não quer apenas entrar na F1, ela quer contar uma história. E essa história, ao que tudo indica, terá um protagonista que não grita, mas conduz como poucos. Nenhuma câmera estava focada nele. Nenhum microfone foi apontado em sua direção. Enquanto o fim de semana do GP do Brasil fervia em barulho, patrocínios e previsões apressadas, Gabriel Bortoleto sentou-se no cockpit em silêncio. Não era a primeira vez, mas naquele dia o silêncio parecia mais pesado, mas cheio de sentido. O sol de Interlagos começava a cair por trás dos boxes quando ele olhou para o céu por alguns segundos, como se tentasse conversar com algo ou alguém além do barulho. À sua volta, a equipe se movimentava, ajustava sensores, apertava parafusos, corria contra o tempo, e ele ali, imóvel, respirando, sentindo, focado. A imagem, capturada de longe por um cinegrafista distraído, viralizou horas depois. O garoto que não grita, mas faz o mundo ouvir. Essa história nunca foi sobre velocidade bruta. Sempre foi sobre profundidade. Porque na Fórmula 1, talento por si só é commodity. Há talento demais por aí. O que diferencia os grandes dos eternos é o que eles fazem quando ninguém está olhando. E nisso, Bortoleto já está em outro nível. O que Jonathan Whitley viu nele, como revelou a Fórmula1.com e ao F1 Oversteer, não foi apenas reflexo de um bom carro ou sorte de principiante. Foi um comportamento raro. A capacidade de aprender rápido, manter a calma no olho do furacão e influenciar toda uma estrutura com a própria presença, sem precisar levantar a voz. E isso, historicamente, sempre foi marca dos que mudam eras. Senna não transformou apenas pela ousadia nas pistas, mas pela forma como fez equipes, chefes e companheiros acreditarem que algo maior era possível. Segundo o Pit Debrief, Bortoleto ficou até mais tarde no paddock, em várias corridas, ajudando os engenheiros a afinar dados. Conforme relatado pela Motorsport.com, foi ele quem sugeriu pequenos ajustes no uso do ERS no GP da Hungria, que resultaram em ganho de meio segundo por stint. Isso aos 20 anos, com humildade de estagiário e a entrega de veterano. Sua abordagem de corrida é clínica, metódica e, acima de tudo, humana. O Grande Prêmio descreveu sua evolução como intrafim de semana, uma curva crescente entre treinos e domingo. Algo que nem sempre aparece nos gráficos da transmissão, mas que salta aos olhos de quem vive o esporte por dentro. Whitley viu, Alonso viu, Hülkenberg também viu, tanto que, segundo o G. Globo, mesmo sendo pressionado em classificações, o veterano afirmou: "É só questão de tempo até ele brilhar." Mas o brilho de Bortoleto não é aquele que cega, é o que ilumina caminho. E isso é raro. É por isso que ele foi escolhido para ser o rosto da Audi 2026. Um projeto que não busca só vitórias, mas narrativas de transformação. Um time que está reescrevendo sua cultura técnica e emocional para enfrentar uma nova era de motores, combustíveis e regulamentos. E no centro disso tudo, um brasileiro que venceu a F3 e a F2 em sequência, que chegou sem pompa, que não buscou ser estrela, mas pilar, que virou líder sem pedir. De acordo com o Reuters, Whitley acredita que o sucesso de um time não depende apenas de acertos técnicos, mas de comportamentos invisíveis.
de como se age na derrota, no erro, no bastidor. E Bortoleto, desde 2022, já vem treinando isso. A comparação com Senna, então, não se sustenta apenas na nostalgia de ver um brasileiro no topo. Ela se ancora na influência silenciosa. Senna era um símbolo porque, mais do que vencer, fazia todos ao redor se tornarem melhores. Bortoleto ainda tem muito chão pela frente e ninguém aqui está colocando a coroa antes da hora. Mas se há um ponto em comum entre os dois, é esse: a capacidade de inspirar sem prometer, de transformar sem anunciar, de dominar sem pisar. O tipo de grandeza que não precisa de manchete, porque fala por si mesma. E quando esse tipo de grandeza emerge, ela não explode, ela ressoa. Por isso, cada vez que o nome Senna aparece ao lado de Bortoleto, não é por imitação, é por intuição coletiva, um sentimento compartilhado de que algo grande, de novo, está começando. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado, de coração. Esse vídeo foi feito com dedicação total, baseado em mais de 20 fontes nacionais e internacionais. É o tipo de conteúdo que exige tempo, pesquisa, narrativa e respeito à sua atenção. E por isso, a gente te pede com a mesma sinceridade: se inscreva agora no canal. Isso faz toda a diferença. Comente aqui embaixo o que mais te marcou nessa história. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama F1. E se quiser ver as fontes, links ou reportagens usadas, confere o comentário fixado logo abaixo. Ajudando esse vídeo a alcançar mais pessoas, você ajuda a manter esse projeto vivo. Um projeto que acredita que boas histórias, contadas com profundidade, ainda têm espaço nesse mundo barulhento. Um projeto que quer continuar revelando as engrenagens invisíveis do esporte, da vida, do ser humano, e que com sua ajuda pode crescer muito mais. Essa é a nossa volta de apresentação. E se você estiver com a gente, a próxima curva será nossa. Juntos, até o fim.